Teve aquele momento que a gente. Ah, Fala, Val. Então, deixa eu só não, fazer uma teve aquele abertura. momento, o momento que a O- gente teve, né, naquela situação da reportagem, que a gente, naquele momento, optou em não gravar. Então, também pode acontecer isso. Se houver um momento que a gente acha que aquele tema que a gente vai conversar não é necessário gravar, a gente decide na hora. Tá certo. Então, sejam todas bem-vindas ao primeiro encontro do Tucum de 2026. Ficamos aí Uhul. alguns meses sem nos ver, dar saudades. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? E aí eu propus alguns temas, mas o objetivo maior aqui é a sala aberta para quem quiser trazer um tema também, que ainda não tenha sido ventilado, vamos dizer assim. Então, o que eu botei na mensagem foram algumas provocações que vocês podem começar por isso ou não, tenham plena liberdade. A primeira provocação é do que sente falta no campo da biblioterapia. Porque tivemos aí a criação da associação, está fazendo uma série de movimentos. Algumas pessoas aderiram, outras não, tem essas questões, né? A outra é se o Tucum deve ou não continuar, porque aqui é um fórum aberto, né? Enfim, é uma pergunta que eu quero ouvir vocês. E uma coisa que me passou nesses últimos dias. É porque eu recebi um convite, né, para o treinamento do Viva, que até a Marcela estava lá presente. E toda vez que eu vou me preparar para esses encontros, eu procuro aproveitar algumas apresentações antigas, né? E aí, olhando uns arquivos, eu tinha assim fotografias de várias pessoas da Bibliofamília, lá do iniciozinho. Tem até da Val, com as rodas dela, da Cristina Lúcia, da Lourdes, da Camila, tem alguns exemplos, né? E eu fui olhando essas fotos e já se passaram tantos anos, tanta coisa aconteceu nesses anos, né? Os desdobramentos. A Val, por exemplo, tem até agora um espaço que ela está convidando, né? Tem essas novidades todas. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Ah, porque são ciclos, né? E às vezes, a gente às vezes acaba de entrar em contato com a biblioterapia, começa a oferecer umas coisas e com o tempo e com o contexto a gente vai sendo obrigado a ajustar. A gente também vai sentindo internamente o que que flui, o que não. Então, eu acho que seria interessante também abordar esse assunto, mas eu deixo aqui a roda aberta para quem quiser puxar o fio e trazer o assunto que quiser. Quem se habilita a iniciar? Bem-vinda, Vera. Olha, eu, em relação ao Tucum, eu acho que tem que continuar. Eu acho que é um espaço que a gente tem de interação, é um espaço que a gente tem de estudo, de ampliação de conhecimento, de troca. Então, eu acho que, na minha opinião, não deve acabar. Beleza. Pode continuar. Oi, posso falar? Pode. Com relação eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu nunca podia vir às segundas-feiras, porque eu tinha o clube, né? Que eu era justamente no mesmo dia, no último final de semana do mês. E eu acho que é um espaço muito democrático, né? Gratuito, acessível, e acho que é importante ouvir, né, ser mediado pela Cristiana Seixas, que eu tenho assim como uma referência, né, e acho que não tem que acabar, porque agora que eu estou começando a participar, eu não quero que acabe. Tá certo. Tá Tá computado. bom? Agradeço. Então, gente, a roda tá Posso aberta. falar, prof? Posso Pode, por falar? favor. Pode falar. Sobre o Tucum, o que a Geisa disse e o que a Val disse também.
É um espaço, acho que assim, eu me sinto muito bem aqui. Até quando o Neto perguntou gravar ou não gravar, eu acho que é gravar, né? A gente não tem. É uma partilha, é um aprendizado incrível. E tendo, né, tu no comando desse barco aqui, nossa, eu me sinto muito bem, muito à vontade também. E também, como a Val disse, não é às vezes porque não tem interesse em participar, é porque às vezes a gente realmente eu estou estou passando ainda por umas situações bem complicadas de disponibilidade de estar aqui. Hoje eu consegui estar aqui, então para mim também estou muito feliz. Estou muito, nossa, nem sei. Eu nessa aula, nesse momento, nesse dia, eu me sinto muito bem e fica reverberando. E às vezes eu nem abro a boca, mas só o que todo mundo está falando aí já mexe muito tudo comigo. Então, te agradeço, prof. Muito obrigada, de Ai, que coração. bom, eu que agradeço. Deixa eu dar bem-vindo ao Márcio, ele faz um tempão que ele não aparece. Deu o ar da graça, seja bem-vindo, meu querido. Eu estou num local aberto aqui, não posso falar, Cris, mas você sabe que eu te amo, né? É recíproco, é recíproco. Obrigada. Diga, Sandra. Eu acho que é um espaço de troca mesmo, de acolhida, né? Porque além da tua mediação, tem sempre assim o apoio de um com o outro, de tirar dúvida, de dar sugestão. Ah, meu marido, ele hoje está carente, ele vem toda hora aqui. Então é isso, eu acho super válido. Eu acho, eu falar, vou dar boa noite pro povo. Oi! Oi! Mas eu acho que é um espaço muito bom de troca. Eu não sei, assim, em relação a você, se existe. Vai ficar mensal, estava mensal, né? Se por você também, Cris, fica bom manter assim, mensal. Acho que é um espaço de renovação mesmo, né? E cada um, cada vez está num momento, aí eu acho que enriquece. Eu me alimento também, né? Então, eu estou disposta, assim, a permanecer com o Tucum mensalmente. Acho que é esse espaço de liberdade, esse espaço democrático, que eu vejo poucos espaços assim, né? É tudo muito formatado, enfim. Então, por mim, sim. Então, eu agradeço a presença, né? Porque eu liguei a câmera aqui, 19 horas, só tinha eu. Eu falei assim, bom, essa é a resposta, né? Que o Tocum não deve continuar. Bem-vinda, Cristina. Mas já estamos aqui, além de mim, tem 10 pessoas. Boa noite. E vocês falando isso me confirma, né? Porque não adianta eu querer e o campo não querer. Vocês já aprenderam isso, né? É um encontro entre o meu desejo e a abertura do campo, né? É o espírito da intimidade da Sob Bonfusomé que fala sobre isso, né? Se a gente não tiver uma comunidade onde desaguar os nossos talentos, todo mundo fica empobrecido. Tanto a pessoa que não tem espaço para expressar, quanto a comunidade que não acolhe. Então, aqui a gente está unindo o meu desejo de seguir, né? Para mim é como se fosse uma fogueira, né? Então, a cada encontro, a gente atiça esse fogo. E como disse a Helena, essas coisas vão reverberando, que a gente sabe que a palavra ela tem uma dimensão de criação, né? Às vezes a gente troca aqui algumas palavras, mesmo que não tenha solução, o universo fica sabendo e aquilo começa a circular. Então a gente começa a co-criar. Então eu acredito muito na força do coletivo. Para mim, o Tucum é um coletivo pautado muito na liberdade, né? Nesse espaço democrático mesmo. Eu acho que é diferenciado, Cris, de qualquer outro ponto de encontro. Eu acho que aqui é muito diferenciado. Com certeza você sentiu muita emoção em algumas pessoas que falaram, né? Uhum. Algumas pessoas que falaram e é onde a gente vai também estar com essas pessoas que tem gente que eu só encontro aqui no Tucum. Que maravilha! Então, eu vou pedir permissão e licença para mostrar aqui
um trechinho dessa apresentação antiga, aproveitando que a Val está aqui, que a Cristina está aqui, porque elas estão nesses slides. Então, para quem chegou depois, toda vez que eu recebo um convite de falar sobre a biblioterapia, teve um recente que foi o treinamento dos contadores de história do Viva. Eu sempre dou uma olhada nas apresentações anteriores, né? E aí me veio essa reflexão, eu vou compartilhar aqui com vocês. Isso é uma apresentação antiga que eu dava exemplos para as pessoas do quanto que a biblioterapia permite múltiplas formas, né, de utilização. E aí eu peguei essa apresentação é antiga, né? Alguns exemplos da Bibliofamília. Então, aqui a gente tem a Cristiane Bueno, que é de São Paulo. Olha que roda linda, né? É esse formato que a gente está tão acostumado, desse lugar nosso sagrado entre mandalas, né? Mandalas de livros e mandalas de pessoas. E aí eu fiquei pensando, a Cris, nesse tempo todo, ela continua fazendo as rodas, pelo que eu sei, né? Algumas rodas são online, mas ela circulou bastante, né? Ela teve, assim, muitos fazeres, não sei como está agora. A Dioneia de São Paulo, aqui com um grupo de idosos, né? Ela também faz trabalhos em hospitais. Eu não sei se ela continua fazendo isso, eu sei que ela é psicóloga, eu sei que ela utiliza diariamente a biblioterapia nos seus atendimentos clínicos, mas ela faz essas presenças sociais. Aqui tem a Jaqueline Assunção, lá de Fortaleza, que fez um monte de coisa, né? Fez projeto, publicou livros, saiu em jornais. Ela realmente, assim, botou um fermento nessa história e isso virou um diferencial para o trabalho dela, né? Aqui no meio desse povo também está a Lilian, que seguiu com a gente muito tempo. Também fico querendo saber notícias, sabe? Como é que foi para você? Como é que tá você hoje? E aqui a Lourdes, com um grupo de crianças que é o chamado dela numa biblioteca de aqui em Jurujuba, que, né, que são moradores mais assim, menos favorecidos, né? E foi uma coisa linda esse encontro dela. Ela faz algumas coisas pontuais, mas ela não deu muita linha, vamos dizer, para a biblioterapia, porque ela se tornou avó e agora grande parte do tempo dela está dedicada aos netos, né? A Camila foi um caso muito interessante, que foi lá em São Paulo que ela fez o curso, muito incentivada por amigos, e ela tinha muita desconfiança do processo todo, mas ela abraçou a causa com uma beleza e uma potência que ela está fazendo mil e uma coisas, ganhando espaço em rádio e virou psicóloga, né? Eu mesma fui paciente dela e, e que bonito de ver assim o desdobramento do tempo. Eu acho que tem pessoas que vão experimentando coisas num crescente, e tem pessoas que vão selecionando. Eu mesma, né? Passei o bastão aqui para Elise e fui deixando certas coisas, então acho que são ciclos, né? Olha a Val aqui, olha, Val, como é que o seu cabelo estava diferente. Você quer falar? Você levantou a mão? Pode falar. É engraçado, eu levantei para falar da Camila. Eu Ah, tive o prazer de conhecê-la lá no Retiro. Ela veio do Sul, né, para fazer o seu retiro lá naquele espaço lá não é o aqui no Rio. Nagual, lá em Fortaleza. Isso. E aí conheci ela lá e ela veio, participou do meu círculo agora, do Tortarado. E aí eu tive o prazer de conhecer e ela atualizou. Ela diz que não está mais trabalhando, vamos dizer assim, com a biblioterapia, de uma certa forma, porque ela estava trabalhando muito intensamente, mas de forma gratuita, né? De forma voluntária. E aí estava pesando muito, e aí ela resolveu ficar com a psicologia, e ela leva um pouco, né? Ela mescla com técnica, mas ela aí veio a surpresa. Ela está fazendo pedagogia, porque ela começou a trabalhar com crianças dentro de algumas coisas, e ela sentiu a necessidade de entender melhor esse mundo infantil. Então, ela está agora estudando pedagogia
para poder agregar ela na psicologia também. Então, assim, aquele boom dela da biblioterapia, ela deu uma, vamos dizer assim, uma recuada para poder, vamos dizer assim, fazer algo que desse mais retorno financeiro, né? Mas, como ela falou, não tem como ela deixar de trabalhar com a biblioterapia depois que a gente começa, né? Então, da Camila É, é isso. e olha que exemplo assim icônico, né? Porque realmente continua sendo um desafio a justa remuneração, né? Então, trabalho público e demanda tem em abundância. Agora, de forma remunerada, respeitosa, isso ainda é um grande desafio, né? Lembra que a gente fez aqueles encontros, até a Sandra Ronca muito contribuiu, falando da coisa da participação nos editais, que não é uma coisa simples, né? É uma É, coisa de sim. uma profissionalização, que precisa de apoio, que às vezes a pessoa tem que pagar alguém, já não recebe, ainda tem que pagar alguém. Então, vê que essa ainda é uma questão, né? Que tem a ver com a própria desvalorização da prática, né? É uma questão. Sim, Então, eu acho exatamente isso, né? É um movimento respiratório. Então, a gente sabe que a Camila é maravilhosa como biblioterapeuta, mas ela precisou se recolher e investir em algo que desse retorno financeiro. Fala, Geisa. Oi. É, eu sinto bastante isso, né? Em relação ao retorno financeiro, e 2025 para mim foi muito desafiador, porque eu, no meu clube de leitura, onde eu trago ferramentas da biblioterapia, né? E para mim foi muito difícil manter um espaço, né? Então, é uma realidade, né? É muito gratificante o trabalho, mas financeiramente é quase que inviável. E outra coisa, e então uma saída que eu busquei, eu pensei, né, foi justamente participar de editais. E aí você falou que realmente é profissional, tanto que a Prefeitura de Niterói ela está oferecendo o curso gratuitamente. Eu fiz parte dessa turma, a primeira turma, e já estão abertas as inscrições de novo. Você Eu já gostou? não sabia Como é que Niterói, não. foi? Muito bom. As Quero pessoas muito, saber. as pessoas, os professores muito experientes, sabe? Você não quer E preparar você um pode. resumo? Você não quer preparar um resumo disso para apresentar no próximo Tucum para gente, não? Eita! Eles mandaram as apostilas, né? Com algum conteúdo da aula. Eu não sei se eu sei falar, né? Assim, o conteúdo do curso, mas as inscrições estão abertas. Eu posso falar assim, do meu sentimento com relação a isso, um pouco. Eu acho que não é só para pessoas de Niterói, é pessoas de todos os lugares. Eu posso passar o link, posso botar no grupo aí o link para inscrição. Aí tem o formulário e as pessoas veem. Agora, é realmente uma coisa profissional. O interessante do curso é que eu não tive oportunidade, porque eu fiz a pós em biblioterapia, e estava finalizando o bendito TCC, que foi na mesma época de preparar o projeto, porque você pode fazer o seu projeto e enviar que eles analisam, entendeu? É muito bacana. E tá para ter um encontro também de final de ano, onde as pessoas vão se reunir presencialmente aqui em Niterói para falar sobre a experiência, para dar sugestões. Então, muito interessante. Eu não sei se estão fazendo em outras prefeituras e em outros lugares, mas aqui eu sei que tem, né? Obrigada, Geisa. Diga, Helena. Um breve relato, prof, sobre edital. Lembra, né, que eu participei aqui na minha cidade? O meu projeto era literatura e cuidado, né, para as mulheres lá de 24 que tinham sido atingidas pela enchente. Meu projeto, ganhei, né, o primeiro lugar no projeto
e fiquei extremamente feliz, entusiasmada. Foi, né, recebi o retorno em janeiro e até hoje a verba não saiu. Então, né, o que que aconteceu? Então, nesse, né, 2025 também foi um ano bastante complicado para mim, né? Minha mãe, né, me exige, está exigindo ainda, né, bastante atenção, em função, né, do que ficou da enchente, né? A enchente passou, mas os respingos a gente ainda está lidando, né, com muita coisa, doença, Alzheimer, enfim, demência. Então, o que que aconteceu? Era para ter saído em março e até agora nada. Então, assim, a prefeitura da minha cidade não honrou com esse compromisso. E, em função disso, em novembro, eu comecei a fazer uma avaliação, né, porque a gente tem um custo, né? Era um microprojeto, era um de microcrédito, né? Seria em torno de R$ 5.000. Mas eu vi que em novembro eu fui orçar tudo aquilo que eu havia orçado em janeiro, já não era mais nada daquilo. Então, na realidade, eu ia ter que ainda, né, investir mais, porque eu tinha organizado no meu projeto 6 encontros ao longo de 90 dias e com elementos, né? Tinha feito, era para ser uma coisa muito bacana, muito bonita, em vários equipamentos da cidade, né? Então, o projeto ficou lindo, tanto é que ele tirou o primeiro lugar. Só que a prefeitura não honrou com isso. Então, isso me deixou bastante chateada, né? E aí eu esperei mais um pouco, em dezembro eu aguardei, janeiro eu aguardei agora, janeiro, fevereiro eu aguardei. E aí, por fim, em março, na primeira semana de março, eu desisti. Porque eu não vou conseguir dar conta, até porque o estado, né, de saúde da minha mãe também, né, à medida que o tempo vai passando, o estado de saúde dela também vai, né, vai ficando um pouco mais complexo. Então, eu desisti por conta que eu não ia dar. Não sei em que momento que isso vai acontecer, e eu não sei se eu vou ter a disponibilidade que eu imaginei que eu teria, né, que eu estaria para aquilo ali. Então, é com muita tristeza, né, que eu comunico aqui, assim como eu comuniquei, né, aquele primeiro momento, que realmente, né, foi, foi, foi muito, está sendo difícil, né, eu ainda assimilar isso, mas, é como as meninas dizem, chega uma hora que né, eu fiquei muito tempo fazendo voluntário, desde 21, 22, e chega um momento que eu faço voluntário ainda, mas demanda muito, porque meus voluntariados são todos presenciais, então é o deslocamento, é o custo, é material, e eu geralmente ofereço, por exemplo, na igreja, para grupo de idosos, é grupo grande, não são grupos pequenos, então começou a ficar um pouco complicado. E também, por outro lado, a minha mãe exigindo bastante, né, a minha presença, eu tenho que fazer essa assistência, então acabou que eu declinei. Então, o que que eu me dirigi? Eu voltei a estudar, estou lendo assim de forma autodidata, estou estudando, entrei em alguns grupos de estudo também, e também fui selecionada, para minha surpresa, numa cadeira do pós-graduação de educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, estou fazendo esta cadeira o nome da cadeira é até o nome de um livro, é Pequenas Caixas de Leitura para ver, sentir, não, não é sentir, é para ver, ler e pensar. O sentir eu acrescentei. Então, por minha conta, né? E aí vai, ela fala assim que a gente, né, é uma caixinha, todos nós somos pequenas bibliotecas, né? Todos nós temos um repertório, no momento que eu tenho meu repertório, eu junto com outro, é mais uma pequena caixinha de biblioteca e assim por diante. Então, eu estou muito satisfeita porque eu estou vendo a biblioterapia em outro contexto. Inclusive, eu levei para aula Eu tenho aula toda sexta-feira eu já levei para aula a biblioterapia. Ninguém sabia, 56 pessoas, ninguém nunca tinha ouvido falar. O pessoal do PPG, da Psico, da Edu, que aqui no Sul é muito complicado a biblioterapia. Tu fala biblioterapia, fica todo mundo te olhando assim, nossa, o que que ela está falando? Mas aí quando a gente explica o que que é um encanto, né? As pessoas ficam completamente encantadas. Então, eu estou muito, então, compensou, né? Isso que veio compensou essa minha chateação, né? Digamos assim, esse meu desconforto em relação à prefeitura da minha cidade. Mas, enfim, era isso que eu queria relatar, prof. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Helena, pela sua fala. Antes de passar para a Cris e para a Sandra, eu só reforço isso, né? É como se fosse um ajuste
em prol da sustentabilidade, né? Porque a gente é apaixonado por isso. E a gente é capaz de loucuras por causa disso, de gastar do nosso bolso para prover aquilo de alguma maneira que nos alimenta também, né? Mas eu quero ressaltar exatamente o teu movimento, né? Que a gente acompanha lá de trás, que você ficou encantado com a biblioterapia, apresentava o projeto, ninguém queria saber. Aí depois passou um tempo, você começou a ser convidada. Então, essa passagem de tempo ela é muito interessante, né? Porque ela vira os pratos. E é interessante quando você falou, eu recuei, assim como a Camila recuou, e quantas que recuam também, né? Mas no recuo, aproveita para estudar, que é o que a Helena está fazendo. Porque tem uma coisa, gente, que eu acho que é um movimento da própria natureza. Nada pode deter uma primavera, sabe? Porque quando a gente vai nesse silêncio, né, nesse grande sertão, vamos dizer, que nada acontece, né? Uma frase do Guimarães. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Então, continue estudando, porque quando você menos esperar, você vai receber um convite, vai surgir um projeto, enfim, você vai ser remunerada. Então a gente tem que sustentar aquele sertão, mas se alimentar do tempo que você tem disponibilidade, né? Porque você deixou de fazer as coisas, você cria um espaço, né? E isso, não deixa de estudar, mesmo no tempo de seca. Vai, Cris. Oi, gente, boa noite. Tem muito tempo que eu não venho aqui, mas hoje eu senti vontade de vir, porque aqui foi um espaço que surgiram alguns projetos meus. E aí estou vendo umas carinhas queridas que eu não vejo há muito tempo, estou com saudade também. E aí, a partir da fala da Helena, eu queria dizer que, assim, do que eu estou vivenciando, que às vezes a gente tem até mais tempo. Hoje eu estou aposentada, me aposentei da última matrícula em 2023, e aí as pessoas às vezes têm uma visão, algumas pessoas têm uma visão que aposentado não faz nada na vida. E aí eu estou aprendendo a responder sobre isso com mais tranquilidade, dizendo que a aposentadoria vem também com tempo de vida. A gente envelheceu para chegar nesse status, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu acho que eu posso escolher. Está dando, pelo menos por enquanto, está dando para escolher o que eu desejo fazer. E aí eu começo dizendo uma coisa que meu professor de constelação falou esses dias, sempre falou com a gente na formação, e eu comecei uma outra formação com ele recente, e ele relata nesse grupo o que a Cris acabou de dizer, que são essas mudanças. Então, ele é um cara que já trabalha com isso há 20 anos, mas que nos últimos 2 anos ele não tinha turma para fazer, não tinha gente inscrita. E aí, como é que você faz se você está num trabalho há tanto tempo e, de repente, aquilo que você está tão acostumado a fazer não se realiza mais? Então, ele tem feito, claro, né, outros trabalhos, mas ele disse que quando a gente vai iniciar uma coisa, a gente tem que estar ali pela gente primeiro. Isso a gente já sabe, né? A gente não pode estar ali por nenhuma outra coisa. E às vezes as coisas surgem como a Cris falou. Eu tive semana passada na minha cidade e eu tive uma bela surpresa que eu fui para um distrito da minha cidade, que é uma cidade pequena, tem 100 mil habitantes, e eu fui para esse distrito para encontrar com uma amiga. E aí a amiga teve lá um entrevelo, eu tive que ficar esperando ela num determinado lugar. Estou sentada lá, de repente eu olho assim para um cantinho, eu falei, oh, gente, não estou acreditando que aquilo ali é uma livraria. E é uma livraria que foi inaugurada há pouco tempo, que está prosperando muito, num lugar muito pequeno. É um casal que veio do Rio de Janeiro, que o rapaz é um gestor de livrarias, e ali eu vi o interesse dele muito grande pela biblioterapia, muito grande, não sabe nem o que é.
E é o que a Cris falou, que às vezes um encontro, uma conversa de algo que pode vir lá para frente. Então, é muito difícil, eu também faço muitos trabalhos voluntários há muito tempo. Desde 2018 eu não parei de trabalhar com biblioterapia. Parei um projeto meu ano passado, mas assim, de trabalhar com. A gente trabalha com biblioterapia todo o tempo, não tem como a gente não trabalhar com biblioterapia. Onde a gente está, a gente vai trabalhar. Mas essa questão do valor, ele já está implícito. O valor a gente tem, porque somos muito bem formadas, somos estudiosas, a gente quer esse dinheiro aí do mundo que é difícil, as pessoas não valorizam. Eu queria muito trabalhar sobre a questão da violência que a gente está vendo aí com relação a nós mulheres, e aí me sugeriram o seguinte: vai no vereador, vai no deputado estadual, vai em alguma ONG, quem se interessou, gente? Então, se eu quiser pegar essa bandeira, eu vou ter que ir por minha vontade, pelo meu desejo, por ser um tema que me interessa, que eu acho importante falar. Ou quando eu vou para Minas Gerais, que eu vou, penso assim, vou lá para descansar. Aí chega lá, eu não consigo, eu trabalho biblioterapia. Eu levo um livro para dar de presente, aí chego lá, tem que ter uma roda. E aí é voluntário. Então, era isso que eu queria dizer, né? Tem que ter esse desejo na gente, que eu sei que aqui tem, e a gente sustentar esse desejo, apesar dessa remuneração que não vem de fora. A gente recebe outro tipo de valor, que é nosso próprio, e das pessoas que nesse grupo aqui acreditam, e as que não estão aqui também. Eu acho que isso que fortalece, acho que eu estou com hoje eu quis vir aqui falar isso, como é esse lugar mesmo que a Cris proporcionou, né? Da gente se apoiar, da gente falar. Eu só tenho uma ressalva que eu vou falar depois, no final, quando a Cris abrir mais, e que já está abrindo, né? Eu só quis não perder esse fio da questão do valor, porque todo mundo passa por isso. Ou a gente interrompe, ou a gente não recebe. Eu já fiz roda, eu pagava mais, tudo mais. Eu paguei o espaço, eu levei o lanche, eu comprei os livros e eu não recebi, entre aspas, eu não recebi nenhuma remuneração por isso. Mas eu estava feliz ali. Então, acho que o que valeu foi isso. Mas a gente não vive só de felicidade, de alegria. A gente precisa do dinheiro para pagar os boletos, né? Então, é esse ajuste que a Cris falou aí, que eu acho que é importante. Alguém mais quer falar sobre esse tema? Porque senão eu já peço. Fala, Margarete. Espera aí que seu microfone, eu sei que você está procurando aí. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Eu estava sem o microfone e fiz. Não, espera aí, Margarete, você não está com o microfone desligado. Eu vou te pedir para você desmutar, ver se você recebe alguma mensagem aí. Ativar mudo. Foi, Não, foi, no foi. Uber, no Uber estava tudo certo. Aí eu vim logo para o Play, porque até chegar na minha casa é 13º. Aí ia cair, aí estou aqui no Play. Aí não consegui nem levantar a mão, nem. Bom, eu queria compartilhar que eu tenho uma pessoa que faz projeto, tá? Não é careira, enfim. Eu comecei a fazer um projeto com ela, eu parei por outras questões, porque eu estava enrolada com livro, mas ela é bem bacana, ela troca, faz muitas reuniões, uma pessoa bacaninha, assim, eu posso compartilhar. Ela fez um trabalho como escritora, que conseguiu no estado, e aí daí ela vai em vários lugares, né, fazer o trabalho. Foi um trabalho de um ano, e ela recebeu e dividiu. Ela dá muito apoio. Essa minha amiga falou e eu pude ver também, a Jane. Enfim, depois eu coloco. Aí a gente estava falando de trabalho, de remuneração. A vida inteira eu fiz trabalho voluntário, e não ia ser diferente agora com eu leio para cego e tal, e eu estou muito feliz até que eu explico redação, né? E aí ela passou na UERJ, e foi a primeira pessoa que ela ligou, foi para mim, eu fiquei muito feliz, enfim. Mas não tem valor, claro, mas para mim não tem preço.
Mas quando me chamam em algum lugar, eu vou de graça, claro. Tem lugares que nem podem cobrar. Essa é a questão também. Tem organizações, a Associação de Aposentados de não sei aonde. Aí eu fiz uma oficina e tal, com a garrafa e a rolha. Só que quem tem livro tem essa vantagem, que acaba vendendo o livro. Porque, educadamente, as pessoas lá pensam: poxa, ela veio aqui, saiu da casa dela, do bairro dela, está fazendo uma oficina. Então, as pessoas acabam comprando. Então, assim, claro que nem todo mundo tem livro, mas é uma perspectiva de ter uma remuneração indireta, né? Não ser totalmente. Você não vai com a ideia de que você vai vender nada, imagina, mas acaba acontecendo. E é muito legal, né? Então, é só. E falando o negócio, né, lá atrás, né, amarrando a questão do Tucum, eu acho que a lembrança, o acolhimento, não pode acabar, porque é uma lembrança que eu acho que, para mim, funciona muito bem. Ó, isso existe, isso é real, e a gente está aqui, cada um fazendo uma coisa, se recolhendo, a Camila, né? Impressionante. Ela é maravilhosa, uma pessoa querida demais e muito potente. Bom, ela deu um tempo, mas ela está fazendo outra coisa. Então, é uma troca, né? Ai, peraí, eu estou nessa ideia, ó, já vou botar o telefone de alguém aqui para projeto. Então, eu acho que isso é tão rico, é de uma generosidade que é tão grande e é de uma riqueza tão grande que isso não pode acabar. De jeito nenhum. Essa... Beth, antes de passar para Sandra, você me fez lembrar do aniversariante do dia, que é o nosso querido mestre Francisco Gregório Filho, né? Conhecido de muita gente. E o Gregório, ele tinha meio que essa política, vamos dizer. Ele não divulgava isso, né? Mas a gente conversando com mais proximidade, ele falou isso. Eu recebo muitos convites para todo tipo de lugar, né? E eu sei que tem lugares que realmente não têm condições de remunerar. E eu faço essa doação porque eu reconheço, né, a dificuldade e a necessidade daquele meu trabalho. Mas, em contrapartida, tem lugares que têm muita condição. Esses eu não faço gratuitamente. Então, é também uma questão de autovalorização e de Não, posicionamento, né, frente a esses convites. Diga, não, Margarete. é que tem lugares que não podem, não no sentido financeiro, mas jurídico. Ah, Tem sim, também tem associações. isso, né? Esse lugar que eu dei esse exemplo, que foi lá da Associação de Antigos Funcionários do Banerja, aposentados do Banerja, eles não têm uma caixa, eles não têm essa propriedade de fazer, de ter esse valor. Mas as pessoas, elas têm uma situação, ou até contribuição voluntária, né, de repente, ali, não sei como funciona, mas eles não podem cobrar, porque é uma coisa para o funcionário aposentado. Então, esse funcionário ele já contribuiu a vida inteira para essa associação. Então, Tá essa certo. associação não pode cobrar dele de novo, entendeu? É nesse sentido, mas as pessoas generosas, bacanas, foi uma troca incrível. Elas compraram um livro. Então, é nesse sentido, não é que eles não possam no sentido econômico, não, eles não podem no sentido jurídico da coisa, Tá certo, tá? institucional, né? Tá ótimo. Diga, Institucional, Sandra. Ah, institucional. falaram tanta coisa, né? Tem muita coisa aqui para falar. Eu também tinha entendido que era o jurídico, sim, mas a gente não pode comparar o ofício do escritor que consegue vender o livro com o do biblioterapeuta, né? Só se, por exemplo, a Sim, gente repassar o livro para o biblioterapeuta vender e ganhar alguma comissão, alguma coisa, mas também é muito complicado, mas fiquemos abertas também para isso, né? Eu queria me solidarizar com a Helena, porque quando a gente realmente está precisando, é muito triste a gente não ter o trabalho reconhecido, e é um trabalho que a gente sabe que tem valor, o valor que a Cristina colocou aqui, que nos nutre, como também nos nutre está aqui no Tucum também, né? O encontro com leitores, eu também vou em escola. Eu nem faço tanta escola assim, mas tem a questão da escola pública que não pode pagar, a pública que pode, que tem verba, e a particular que também quer dar um jeitinho, né, de conseguir é,
de alguma forma, a gratuidade. Eu tenho experiências muito boas e muito ruins também. E a gente tem que correr atrás para ter esse trabalho justamente respeitado. Em algumas situações que a gente se mantém firme nessa questão do respeito, do preço, e aqui eu estou pegando o exemplo em relação do livro, para mim, de contratações que não aconteceram ou que aconteceram e eu corri o risco de manter o pé firme naquele valor, né? Eu estou falando no caso de ilustração mesmo de livro, que pode acontecer ou não, mas ao mesmo tempo, o outro lado às vezes sente essa questão do valor e do respeito, né? A gente saber da qualidade do nosso trabalho. E no que foi falado em relação a edital, eu fiz aquela apresentação em relação ao edital. Eu tenho percebido, eu não tenho tido tempo de pensar e inscrever em edital que estava conseguindo até alguns, né, quando eu inscrevia, outros não. Mas eu tenho percebido também a pontuação está muito alta, está muito concorrido e muita gente se formando em produção cultural. Então, cada vez mais a gente ou vai ter quem já colocou a mão na massa e conseguiu, ou vai ter que continuar evoluindo, porque se você passava com 85, você já não passa. A maioria está lá dos 90 para cima. Então, assim, ou então pegar também uma parceria com alguém, contratar alguém para fazer o edital. E eu estava pensando quando alguém estava falando da dificuldade, porque tem o aluguel do espaço também, isso é muito complicado, né? Você investe no aluguel do espaço. Então, ver formas de parceria, a gente tem que falar sobre parcerias. Eu acho que eu citei quando na pandemia eu fiz um trabalho aqui com o pessoal da biblioteca que estava formando uma biblioteca, mas a comunidade é que se apoderou da biblioteca e foi tocando em frente, ela estava abandonada. Eles prepararam quentinhas para as pessoas na pandemia. E eu, em vez de dar doação, eu quis dar o meu trabalho. Eu cheguei a falar sobre isso, eu acho. Foram 3 encontros, algumas pessoas daqui ou da Bibliofamília participaram. Os 3 encontros eram pagos para gerar a renda para as quentinhas. Além desses 3 encontros, aí eu peguei um dia a temática medo, luto e emoções no geral. Foram 3 dias. Além desses pagantes que assistiram, eu procurei empresas da região, então eu tive farmácias, eu não me lembro todas as que doaram alguma coisinha. Eu coloquei como se fosse um valor X pelo anúncio. Então, no final, em vez de eu doar um dinheiro que ia ser pouco, deu acho que R$ 3.700 para as quentinhas, né? E também essa questão desses patrocinadores, desse apoio, também ajudou. Então, é só abrindo assim para a gente pensar um pouco, porque tudo bem, foi em solidariedade, as pessoas talvez se movimentem mais na solidariedade, mas eu queria que a gente pensasse, até para trazer numa outra vez, que tipos de parcerias, porque às vezes você faz uma parceria que te dá o espaço, pode ser uma clínica. Pode ser uma livraria, pode ser um espaço que vai se beneficiar porque vai se tornar, de certa forma, conhecido, ou é uma outra pessoa que pode ser ou espaço conhecido, ou a pessoa, não sei, pensar um pouco sobre a parceria e queria saber depois da Geisa daqui de Niterói, porque eu já fui estudando, mas eu acho que cada vez a gente tem que melhorar, né? Essa questão do edital. Outra coisa de edital. Os editais eles estão vindo com quem faz a proposta não pode ter mais do que 20% do ganho. Então, seria assim uma proposta para a gente abrir entre nós mesmos, a gente colocar um edital e chamar outras pessoas da nossa região, e se for no online, para gerar assim, esses recursos entre nós mesmos, né? Porque eu não consigo, se eu quiser fazer um livro, eu não consigo colocar como
escritor, ilustrador, organizador, é mais do que 20%. O edital, ele quer abranger mais pessoas. Então, a gente pensar assim, até fora de edital, bolar um projeto que entre três, quatro pessoas assim da Bibliofamília, que seja o pessoal de Niterói, ou o pessoal da outra região, ou vamos bolar um projeto online e de repente até dividir, né, essa pessoa que escreve o projeto, dividir esse custo. É isso, ideias para a gente ir falando. Que bom, Sandra, e parabéns pela tua criatividade, né? Que quis doar o seu trabalho e deu bons frutos, né? Que bacana isso. Algumas pessoas levantaram a mão e baixaram a mão. Primeiro observei a Vera, depois a Cris. Não quer falar, Vera? Aí depois eu passo para a Cris. Não, eu não quero falar, não. Essa mãozinha apareceu. Eu queria bater palma aí para Sandra. Apareceu a mãozinha. Não achei o negócio de palminha. Não é Agora, se nada. a gente faz assim, a mão aparece. Quer ver? Ó, vai aparecer uma mãozinha. Fala, Vera. É que a maioria já falou, né? Então, eu entrei na biblioterapia em 2021 e desde então eu venho fazendo encontros e eu já juntei biblioterapia com tudo que podia por aqui, né? Com yoga, com tai chi chuan, com dança circular. Eu já fiz presencial, eu fiz muita coisa online. E, enfim, algumas coisas deu para ganhar dinheiro, sim, deu para pagar pelo menos alguns investimentos que eu fiz, né? E outras coisas não, foi totalmente gratuito, né? E eu só ia falar o seguinte, eu montei um primeiro grupo para ser um teste, né? Chamei umas pessoas que eu conhecia, que eu achei que iam gostar e criei um grupo e comecei a fazer gratuito para poder treinar, né, até tal, e todo mundo achou fantástico, ficou encantado, tal. E aí o dia que eu falei assim, então, gente, agora a partir da próxima, eu preciso cobrar, porque tem muito investimento em livro, e, né? E aí você já sabe, né? Não veio ninguém, tá? E são pessoas que poderiam pagar, não teriam nenhum problema, né? Enfim, acharam tudo muito maravilhoso, mas A vida como Posso ela é, fazer né? uma pergunta para a Vera? oi, pode ser. Você deu esse aviso no final sobre a cobrança? Como assim? Não, eu Você vim Depois de fazendo. apresentou um o grupo. período. Foi depois de um Foi um período período. Eu fiquei um Ah, ano tá. fazendo o ano inteiro, todo Não, eu mês. acho que a gente tem que fazer um primeiro encontro. Eu já pensei, mas é porque eu não estou conseguindo esse tempo de fazer aqui no condomínio. O pessoal tem recurso para pagar e eu também acho que tem, deveriam ter interesse. Acho que tem público assim. Mas eu cheguei a pensar até de um primeiro encontro para mostrar como é, mas já avisando que eu estou demonstrando uma degustação, porque realmente. Eu estava achando que era um encontro que você fez, você avisou no final. Eu já pensei Não, que eu não, avisaria no início para como degustação. não, eu fiz Agora você durante dá um um ano, ano. todo mês. E aí depois não deu certo assim a continuidade, né? Mas tudo bem, tudo é experiência, a gente vai aprender. Nós estamos sempre aprendendo na vida, né? E eu agora vindo. tô um pouco em pausa, assim, tô um pouco em repouso. Para eu ficar quietinha, Cris, que tem a ver aqui com a questão do livro, venda de livro, posso falar? Pode? Tá. Aqui no condomínio tem o grupo de moradores. Tinha uma pessoa que vendia bolo, botava foto do bolo fresquinho, ou então ela chegava e falava depois do bolo sem botar foto, R$ 50 o bolo. Ela vendia bolo pra caramba, e eu ficava assim chocada, porque às vezes eu anunciava alguma coisa de livro, o bolo R$ 50, o livro R$ 50, que vai durar décadas, que vai passar de mão em mão. As pessoas preferem comprar o bolo. Era isso. É verdade. Dói na gente, né? Ah, Mas eu mas eu não abro mão do bolo, não. Eu acho que a gente tem que comprar o bolo e o livro, usar o bolo para uma reunião. Mas eu também não abriria mão, não. bem-vinda, Pô, Elis.
Então, ouvindo vocês, me vem assim que essa dificuldade, né, da sustentabilidade, da não valorização, da dificuldade da remuneração, é inerente à maior parte das pessoas que vivem de arte, né? Sejam cantores, dançarinos, artistas plásticos, escritores, poetas. É, todo esse povo da arte, com raras exceções, eles dão muitas cambalhotas para sobreviver, né? Muitas vezes eles têm outras funções, uma que dá dinheiro e a outra que faz por prazer. A nossa luta não é essa, né? Mas é uma realidade. E eu queria compartilhar uma poesia. A Elis fez um círculo há um tempo atrás com o Jacinto Fábio Correia. E nesse livro Íntima Travessia, ele tem um poema que eu gosto muito, que se chama A Conta que Fecha. A gente está aqui falando, né? Dessa conta que não fecha, desse projeto que a Helena teve primeiro lugar de aprovação e que eles não pagam, né? Não cumprem com esse compromisso. Enfim, essa conta que não fecha, né? Então, o Jacinto escreve assim: para cada fascista, dois passistas. Para cada armamentista, três floriculturistas. Para cada escravocrata, quatro acrobatas. Para cada demoníaco, cinco afrodisíacos. Para cada nazista, seis malabaristas. Para cada racista, sete trapezistas. Para cada homofóbico, oito andrógenos. Para cada sentinela, nove poetas. Para cada moralista, 10 tropicalistas. Para cada sujeira, uma só e bastante mangueira. Toques de recolher desafinados do opressor jamais rimarão com meu samba libertador. Então, é para lembrar que apesar de todas as dificuldades, né, dos artistas, dos poetas, a gente não respira sem eles, né? Então, lembrando o quanto que é essencial a gente manter essa. É o que eu gostava de dizer para o Gregório, né? Que ele era um griot brasileiro. Como assim? Para quem nunca ouviu essa expressão, um griot é, é uma pessoa, né? É uma expressão que vem da África, tem famílias de griots. Então, é uma pessoa que tem uma responsabilidade de manter o tecido social coeso, mas ele faz isso através da contação de histórias, através. Eles exercem vários tipos de atividades, mas eles têm esse chamado, né? Como a Cris falou, não tem como, a gente trabalha com a biblioterapia o tempo todo, porque a gente conversa com alguém e vai dizer num trecho de livro, vai dizer de um poeta, então a gente vai como se fosse pulverizando, como abelhas, né? A gente vai espalhando esse pólen do sensível, do pensamento crítico, né? Então, é uma palavra assim, meio que para dizer não desistam, por mais que todo o contexto seja opressor, desestimulante, segue de alguma maneira. O Tucum faz não desistir, é isso. Literatura é resistência, esse nosso ofício, ele leva à transcendência, né? E cada vez mais eu acho que é necessário, porque a gente está aí nesse mundo, né, de inteligência artificial, de fake news, enfim. Então nós somos contra a corrente, vamos dizer. E não é fácil ser contra a corrente, então talvez seja
a linha tênue entre você dar conta desse ofício, mas também você não se prostituir, sabe? E isso é uma coisa muito subjetiva. Qual é esse limite? Então, é claro que, por exemplo, o projeto da Helena é maravilhoso e tal, mas até que ponto também, né, diante até do contexto da vida que ela está passando, com os cuidados da mãe, está violentando a ela. Então, eu acho interessante a gente partilhar isso para também respeitar os seus limites, né? Respeitar o seu movimento de recuo e de avanço, porque somos cíclicas, né? Tá aí a lua, não sei se vocês já viram, já tá quase cheia, mas é um momento. Ela tem um momento de lua minguante, tem um momento que ela some, né? E depois ela retorna, que nem um sorriso no céu. Então, isso também é um convite para a gente respeitar os ciclos, né? Val, quer dizer alguma coisa? Então, você vai voltar na minha foto ou já vai passar para outra? Ah, eu posso voltar agora. Então, fale aí dos seus desdobramentos desde esse dia. Então, isso aí dava muito no início, assim. Eu conto, né, que era na academia que eu fazia hidro, enfim, eu vi lá um nichozinho de as pessoas que faziam aula e batiam mais papo do que faziam aula, e eu fui lá, falei com o dono da academia. E eu falo isso, gente, quando eu falo assim, eu sempre cobrei e teoricamente, assim, eu nunca tive o prejuízo dentro da biblioterapia, porque eu sempre cobrei. As vezes que eu trabalhei voluntariamente, foi voluntariamente. E a pandemia quebrou um pouco isso, né? Que esse grupo era um grupo muito forte, assim, e já estavam um trazendo o outro. E esse senhor aí, esse rapaz, sim, o jovem senhor, ele era. Então, ele vinha de um lugar longe. Eu tinha mais três pessoas que não eram dali do meu bairro, que saíram do meu bairro, ali na zona norte do Rio. Então, assim, eu vi o grande potencial da biblioterapia ali mesmo. Eu falei, gente, como é que uma pessoa que mora longe pega, talvez, né, pelo ali o local, pegue 2 ônibus? Então, aquilo já foi me dando muito gás, assim, né? Então, eu tive muito incentivo desse grupo. E aí, com a pandemia, realmente, esse grupo que estava se formando e estava crescendo, ele acabou, não terminou, porque muitas dessas pessoas foram para o virtual, né? E no virtual, na pandemia, eu fazia vários círculos, então eu também ganhava, tinha um certo retorno financeiro, até mais do que no presencial, porque aí eu tinha que dividir o dinheiro, né, o valor na época com o dono da academia. Então, assim, eu não posso dizer que eu não ganhei. Talvez eu me acomodei pelo fato de eu ser aposentada, já ter até A uma base, né? renda. E como a Cristina falou, a gente acaba meio que também se podendo escolher, né? Não ser mais tão, trabalhar tanto, enfim. Então eu posso dizer que eu fui uma bem-sucedida. Eu sou uma bem-sucedida na biblioterapia. Até porque também eu meto as caras assim, né? Eu só faço hoje em dia, eu acho que na minha vida, assim, eu só entro naquilo que eu acho que eu vou fazer por amor e vai me dar retorno, né? Então, daquele momento para agora, né, em que eu estou fazendo mais alguma coisa, assim, que eu estou metendo as caras, assim, que é abrir esse espaço, é por amor, assim, né? Foi de uma situação que eu vivi, num momento também dentro da biblioterapia, que me sacudiu e que eu falei, não, eu também acho que eu posso não viver mais isso, que eu queria ampliar essa biblioterapia para outras pessoas. Por isso que eu planejei aquele primeiro encontro de biblioterapeutas. Falei, não, a gente pode ampliar, a gente pode se encontrar, pode crescer, estudar. Então, foi meu grande objetivo ali. E ali, de um momento ali mesmo, eu falei, não, agora eu acho que eu posso bater uma asa maior, né? E dentro de um contexto familiar, que eu estava vivendo com a minha filha, a gente decidiu de um valor que a gente tinha, eu posso falar isso dentro desse grupo tranquilamente,
Ao invés da gente ter uma tranquilidade, realizar sonho e talvez dar uma estabilidade para minha filha, né? Que ela não tem, o que eu tenho, enfim. Então a gente está metendo as caras mesmo, mas assim, com muito amor envolvido. Quando a gente começa a mexer com isso, do empreender, a gente vê que o valor financeiro realmente, o dinheiro ele tem um valor, mas ele, no momento que a gente vai usar ele para algumas coisas, esse valor também é mínimo. Então a gente está muito assustada, mas é isso, a gente está com muita vontade, tenho muitos projetos, eu sou uma pessoa com muitas ideias, assim, e estou contando muito com o meu amor à biblioterapia, e é um sonho que eu tenho, e eu estou botando aí para jogo, que foi uma projeção, que eu já falei também isso no outro encontro, do curso da Cris. A gente tem uma dinâmica no final, num curso presencial, que a gente projetava dentro da biblioterapia 5 anos à frente. E 5 anos à frente eu teria um espaço, né? Seria um espaço para desenvolver um projeto social, e esse espaço, além de ser um espaço de empreendedorismo, vai ser um espaço para eu desenvolver um projeto social. Então, assim, estou assustada, estou com muito medo, mas estou com muita esperança de muita coisa. Então, para quem quer um espaço para fazer algum projeto, né, algum edital, vamos ter ali na Zona Norte do Rio de Janeiro um espaço. E aí já abriu para mim aqui esse encontro. Por isso que eu digo que esse encontro não pode acabar, né? De Que oferecer bom, também que para ser bom. muito fácil. Já assumo o compromisso, não vai acabar. Ó, o próximo vai ser dia 27 de abril. A gente tem feito a última segunda-feira de cada mês, né? Que maravilha, Val! É isso aí, é arriscar mesmo, né? E quando a gente arrisca e não dá certo, não vai como a gente imaginou, né? É uma coisa que quando a Helena estava contando. Eu lembrei de uma fala da Lúcia Helena Galvão, né, quando ela fala lá da jornada do herói, que quando a coisa deu errado, né, qualquer coisa deu errado, mas você aprendeu alguma coisa, tá bem pago isso, sabe? Então, tem isso, né? Você fez o projeto, você viu que na verdade você gastou mais do que o dinheiro que você tinha imaginado, né? Porque o tempo passou. Enfim, você programou 6 eventos, mas então fica sempre aquela pergunta, que é uma pergunta muito boa: o que que eu faria de diferente da próxima vez? Porque aí você vai refletir sobre os aprendizados e vai ajustar, porque você aprendeu alguma coisa com a prática, né? Fala, Helena. Rapidinho, prof. Só para compartilhar aqui, em agosto do ano passado, eu fiz, falando em parcerias, né, que a gente, né, as meninas aí falaram bastante de parceria. Eu fiz a parceria com uma escritora local aqui da cidade de Canoas, a Thaís Fagundes, que ela escreveu 2 livros maravilhosos, infantil, que é o meu, né, que eu gosto muito de trabalhar com livro infantil, que é o Papel Amassado e a Bergamota. E o Bergamota, especificamente, ele trata do pessoal, né? Ela sofreu, ela perdeu tudo na enchente, absolutamente tudo. Então, durante a enchente, antes da enchente, ela já tinha pensado assim, em escrever um livro, mas não sabia a temática. E quando veio a enchente, ela conseguiu, então, colocar todo o drama ali num livro ilustrado, tem pouco texto, mas a ilustração é maravilhosa, é da Ana Card, eu acho que é o nome da ilustradora. E aí aí o que que eu pensei? Ela me apresentou o livro, me mostrou, ela viu meu trabalho no Instagram e a gente fez uma parceria. Aí nós fomos para um equipamento público ali da cidade de Canoas e pedimos o espaço. Mas a gente queria que fosse pago, né? E aí nós planejamos, ficamos acho que mais de um mês planejando esse encontro, e aí veio a pergunta, quem é que vai vir nesse encontro? E aí, como a gente conhecia uma professora da Universidade da Unila Salle, uma historiadora, doutora em História, e da cidade, né? Ela viveu também, ela também perdeu tudo na enchente. Aí eu disse, "Bah, vou convidar a professora Cleusa Graibin. Aí ela veio assim, ó, generosamente.
ela se dispôs a estar ali conosco para então trazer esse contexto histórico, então dentro, porque ela traz traz alguns monumentos que ficaram afetados, né, durante a enchente e tudo. E aí a professora também trouxe esse relato dentro lá do dia lá de agosto que a gente conseguiu. E aí voltamos de novo à questão do público. Quem que a gente vai convidar? Aí a professora disse assim: não, já temos o público, os meus alunos da graduação e da pós-graduação. Então, vieram os alunos da graduação do curso de História e do curso da pós-graduação de Memória Social. E foi uma coisa assim incrível, foi rico, claro, outras pessoas participaram também, mas assim, o nosso público maior, que a gente achava que vai ter dois, três na sala, né? Nós e mais meia dúzia, e olha lá, né? Encheu a sala, a gente ficou muito satisfeita. E é isso que eu digo, as parcerias, de repente, a pessoa está do ladinho da gente, né? E não acontece. Então, esse momento lá em agosto foi um momento que deu muito certo, foi um momento lindo e que ainda reverbera em mim até hoje. Espero fazer novamente. Era isso, professor, eu queria compartilhar. É, Obrigada. a gente que agradece, então, ressaltando aí a questão das parcerias que podem surpreender, né? Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver se é a próxima, talvez seja. Aqui, Cristina Lúcia. Você quer falar desde esse dia até hoje? Quais foram os caminhos que você foi percorrendo, os avanços e os recuos? Quer falar sobre isso? Sim, sim, rapidinho. Primeiro, quero dizer que a Val é uma inspiração. Se eu pudesse, eu estaria em todos os lugares que essa mulher está. Algumas vezes eu fui, chamei amigos, né? A gente foi no encontro, o primeiro encontro dela em Maricá, mas às vezes não dá para ir, mas eu tô de coração. Eu super sou torcida da Val, a gente é da mesma turma, e eu tenho um carinho enorme por ela. Tem um livro dela aqui em casa que eu quero entregar, vamos combinar de entregar esse livro que eu quero te ver. E semelhante ao trabalho da Val, essa experiência, essa moça que está aí na frente, ela foi minha professora de Pilates. Então, esse espaço aí é um espaço de Pilates. E aí, qual era a parceria? Eu ofereci o Pilates e ela me oferecia, eu não me lembro agora, que isso aí tem muito tempo, eu acho que foi 2019. Foi logo depois que eu fiz o curso da Cris. Eu não pagava a mensalidade, olha que coisa boa. Então, ela tinha um tema e ela falava o tema, né? E eu pesquisava o tema e ela pedia uma doação também para as pessoas levavam alimento e eu ficava com essa, vamos dizer, doação, né, da mensalidade. Então, esse foi um grupo querido, as pessoas se interessavam muito, foi muito bom. E de lá para cá eu continuei trabalhando nos mais variados espaços, né? Sejam públicos, sejam particulares. Parei de trabalhar no espaço público em 2023, então é muito tempo trabalhando com a biblioterapia. Recentemente, eu comecei a oferecer a biblioterapia em espaços religiosos. Então, eu sou espírita, e aí, junto com a direção da casa, eu comecei a oferecer para grupos de gestantes e idosas. E que eu entendi que era preciso levar a história melhor do que fazer palestra. Eu sou palestrante, mas eu acho que para esses grupos não tem muito sentido a palestra. A história, me lembro que quando eu contei a história do Guilherme Augusto para as senhorinhas, gente, elas ficaram deslumbradas, deslumbradas, porque eu não me lembro, foi uma amiga da biblioterapia que deu a ideia de levar a caixinha. Era alguém que já tinha trabalhado muito com essa história, que eu não me lembro agora quem foi, e eu levei a caixinha das memórias. Então, assim, foi tão lindo esse trabalho. Eu contei para a Cris, aí chorei, porque foi, de fato, muito emocionante. Então, a biblioterapia é esse trabalho que é de despertar algo ali com a história que a gente nem sabe o que vai ser, né? Mas eu acho que a nossa experiência, pelo menos a minha, sempre foi essa experiência das emoções, das alegrias, né? E depois com essas senhorinhas, foi tão bonitinho que elas levavam flor para eu plantar, levavam flores delas, que elas tinham no jardim, então elas levavam uma mudinha de flor para eu plantar na minha casa. Então, fica esse laço também
de afeto, né? Então, é isso. E a partir da fala da Val, da parceria e da Helena também, eu queria dizer que a parceria, ela é algo, lembrando meu professor de constelação, que eu voltei agora a fazer curso com ele fala que parceria é igual casamento. Às vezes não é para dar certo, né? Eu tive uma experiência muito ruim, muito difícil no curso, porque eu programei toda uma parceria com uma colega, mas aí durante o curso eu vi que não dava, não ia dar certo, foi muito difícil dizer não, mas foi preciso, e a pessoa não quis continuar sendo minha amiga. Então, acabou ali, foi bem traumático, vamos dizer assim, né? Mas a gente entender também que às vezes não é para ter a parceria. Então, e aí a Val estava falando, eu anotei uma coisa que responde não, eu acho que dá lugar à pergunta que a Cris fez para esse encontro de hoje, do que a gente sente falta na biblioterapia, e eu diria que eu acho que pode ser uma necessidade, é a gente apoiar os colegas. A gente está sempre apoiando, da maneira possível. O que eu faço? Às vezes isso não aparece muito, às vezes isso é uma coisa de bastidores. A gente nem fica falando muito. Mas a gente pode indicar nos nossos grupos, nas nossas listas de transmissão, nas nossas redes sociais. Então, a gente ir participar, compartilhar, porque isso já é apoiar. Então, isso eu sinto falta. Às vezes eu não faço isso nas minhas redes. Eu tenho uma lista de transmissão que está meio parada assim, mas eu quero reativar. E eu estou sempre, eu apoio muito. Já ouvi isso e agora eu estou assumindo isso. Eu sou uma grande apoiadora de pessoas. Eu acho que o meu trabalho é importante, mas o trabalho do outro, todo mundo, a Cris fala isso, todo mundo tem seu lugar, porque o trabalho vai ser diferente. Eu vou colocar psicologia, vou colocar no retiro que eu fui da Cris, a Cris falou, a sua biblioterapia é pedagógica, porque tem educação ali, então a gente não tem como não colocar isso ali. Então, da Val, a pegada da Val, rapidinho, lembrando a Val falando, até fiquei pensando aqui no trabalho da Val que eu acompanho. A pegada da Val tem um negócio muito legal. Por exemplo, ela faz um trabalho de apoiadora também. Ela coloca ali que ela sempre recebe duas pessoas, acho que são duas pessoas que não têm condição de pagar, uma coisa assim. Isso é uma característica do trabalho dela. Então, como ela colocou do espaço, ela tem um espaço hoje que é de empreendedorismo, mas também é de laço social, de programas sociais. Nossa, o mundo está precisando disso, né? Então, respondendo aí a pergunta, Cris, eu acho que esse apoio, a gente fomentar esse apoio, eu não consigo ver tudo que está lá na biblioterapia, que no grupo que você criou agora, porque o outro ficou parado lá, porque foi hackeado, mas eu tento, na medida do possível, apoiar os trabalhos, indicar os trabalhos, recomendar os trabalhos. Eu acho que isso tem que circular mais. Bem lembrado, Cris, e adorei o exemplo. Olha aí, né? Essa troca, ela pode não ser financeira. Então, era professora de Pilates, ela tinha a gratuidade na mensalidade para fazer a roda. Então, é um leque que abre também de possibilidades, né? E eu Gostei. falei desse apoio, Cris, porque nesse grupo que eu estou de consteladores, o que o meu professor fez? Porque ele está completando 20 anos de trabalho, todo mundo ali é terapeuta profissional. Então, a gente apresenta, aí fala, eu sou biblioterapeuta, eu sou psicóloga, nananana. Aí o outro fala lá, a gente troca as nossas terapias. Fala, o que você está precisando? Aí, esses dias, acho que até você que me perguntou, né, que eu tinha indicado o Renato. Ele é astrólogo, constelador. Eu fui lá e pedi um trânsito para ele. E ele fez o meu trânsito. Então, tem médicos e tem muitos profissionais ali. E eu achei isso tão bonito, que a gente também está vivendo num mundo não só difícil, mas às vezes a gente não tem grana mesmo para poder bancar um profissional desse naipe, né? Ali, nesse grupo específico que eu estou, tem gente muito boa, que tem, assim, um padrão bem alto, né? E então, por isso que eu falei do apoio, lembrando essa experiência que eu estou vivendo agora, que é muito legal.
Obrigada, Cris. Então, é, a gente está quase terminando, né? Temos aí 7 minutinhos. Não sei se a Elis quer dizer alguma coisa ou a Rosângela, que chegaram um pouquinho depois. Ah, a roda está aberta, né? No início, o fluxo foi muito pela sustentabilidade, que ainda é uma dificuldade, a justa remuneração, trabalho, demanda e convite tem muito, mas muito na gratuidade, né? Com exceções, até a Helena compartilhou que ela ganhou um edital e não consegue receber, então isso faz parte também, né, desse universo. E aí depois eu coloquei aqui umas fotografias antigas das rodas e perguntando assim desses ajustes que os ciclos vão levando a gente a fazer de recuos e avanços, né? Falamos um pouco sobre isso e agora deixem aberto se vocês quiserem colocar alguma coisa antes da gente se despedir. Cris, só mais uma coisinha, rapidinho, enquanto tá alguém se manifestando aí. Que eu falei que é a ressalva, né? E uma outra coisa que eu pensei que podia acontecer, só que eu sei que dá uma trabalheira danada, são os encontros de biblioterapia. Você já fez, e Val já fez. Eu acho que esses encontros são muito bons. Só que é aquela história, dá uma trabalheira danada. Tinha que ter uma Ah, equipe para Pontual, né? organizar, mas eu acho que isso é tão importante, isso é tão legal, assim, não sei se Val vai ter essa ideia agora com o espaço, que ela viu, passou lá o que que é fazer um encontro desse, mas é um negócio, assim, incrível. E a outra é, coisa que eu queria falar, que é uma ressalva aqui, que não me deixa muito confortável, é a gravação. E eu queria que entendessem, né, que vocês entendessem que não é uma questão de egoísmo, assim, só quem está aqui que vai desfrutar, quem não está aqui não vai ter a chance de ver. Eu tenho visto, eu tenho discutido isso em outros grupos, que quando você coloca isso na grande rede, aquilo ali pode perder, estou afirmando, tá? Pode perder um pouco do sentido que é esse sentido aqui da troca. Pode-se pegar um vídeo desse e fazer um recorte. Então, a gravação, para mim, eu já estou querendo falar isso há algum tempo, mas era difícil, porque eu tinha medo de ser mal interpretada, e acho que a gravação tem o seu sentido, ela é importante para quem está aqui, mas eu me sentiria muito mais à vontade, e não sei o que que as pessoas que não estão aqui ou estão aqui pensam disso, se não fosse gravado. O Tucum, ele vem de um projeto da Cris, que vem assim com muito desejo, muita paixão pela biblioterapia, de uma experiência dela, e a partir dele, é, outros projetos, né, Val e mesmo eu, a gente criou um monte de coisa. Ele é muito importante, ele precisa permanecer. Mas, assim, essa coisa da gravação, eu acho um pouquinho, para mim, né, eu não me sinto muito à foi vontade. exatamente por isso que a gente começou fazendo uma votação se gravava ou não, né? Então tá acolhida aí a sua sugestão, né? Eu também partilho disso, mas sempre tudo tem dois lados, né? A Sandra Ronca está aqui já abrindo a casa dela em Itaipu para fazer um encontrão de. Tá vendo como é bom? Resolver o problema do espaço, né? Agora, para atender os outros estados. É semente, né? Eu tem não que- falei que a palavra era criadora de realidade, mas deixa aí esses minutos finais. Não sei se Rosângela ou Elis querem a palavra ou não. Digam aí. Eu acho que elas estão procurando ativar o microfone. Fala, Rosângela. Eu acho que tem uma questão muito importante que a Cris sempre falou sobre não ser só um estilo, né, e um jeito de fazer que é o jeito certo. Mas mesmo assim, a gente sabendo dessa diferenciação, existem grupos, né, que se identificam, que são, vamos dizer assim, um grupo de pessoas que deu match na forma de trabalhar, na forma de existir, né? E eu acho que é muito importante. Eu tenho uma batalha em cima disso muito grande,
da gente reconhecer a diferenciação desses grupos, mas um não invalida o outro, né? Não é uma competição, não é uma confrontação, mas é uma questão de existir mesmo dessa maneira, né? E aí eu entrei já, infelizmente não pude estar desde o começo, mas eu concordo muito com o que a Cris estava falando, e o papel da Val, né, ela é muito apoiadora, eu falei isso no último Tocum que eu apareci, né? É, e a gente precisava mais dessa identidade aí, né? A gente validar, porque o que acaba, muitas vezes, a gente não se posicionando para não incomodar o outro. E quando a gente faz isso, a gente abre muito espaço da nossa existência, da nossa verdade. Então, é a gente entender que a gente não está querendo confrontar ninguém, mas a gente também tem direito de existir, né? Então, eu fui num musical esse final de semana, baseado no Milor, e foi uma coisa linda, porque é, a peça foi feita em 64, né? Uma adaptação de 64, e ainda essa questão da liberdade está igual, tá igual, né? Então, eu acho que é muito importante a gente dar os braços com as pessoas que a gente se identifica, respeitando quem a gente não, né? Respeitar para não ser, respeitar para ser respeitado, mas é importante que a gente assuma nosso lugar, né? E sobre a gravação, por exemplo, hoje eu queria muito estar aqui, mas eu não consegui. Então, é uma faca de dois gumes. Eu entendo que fechado a gente pode se sentir mais solto, mas também, sei lá, Até que a em maioria queria. exercício, até em exercício de acolhimento da diversidade, a gente pode fazer uns encontros gravados e outros não. Sim, uma boa ideia, Agrada como isso. sempre. Agrada isso. Obrigada, Rosângela. Elis, quer dizer alguma coisa? Queria só Eu falo agradecer, para porque eu cheguei também muito atrasada, então eu peguei, tipo, o bonde andando, mas, assim, compacto, assim, desse apoio, desse desejo de continuar apoiando todas, Val, que sempre está ali estimulando a todo mundo que vai à frente. E eu acho que todas, né? Sim, eu acho que a gente não pode, assim, deixar de lado, porque quando a gente vê que alguém está fazendo alguma ação, vai lá, incentiva, que eu acho que esse é o nosso papel. Estou bem off, porque estou trabalhando bastante, estou assim, a biblioterapia para mim ela tem sido uma válvula de escape. Eu acho que foi você quem disse, né? Assim, olha, é um lugar de cura, já que eu também tenho que ganhar dinheiro e fazer outras coisas também são parte do meu trabalho. Então, a biblioterapia está presente em tudo que faço, mas dentro do meu fazer, né? Do meu ofício. Então, tá aí. Mas agradeço e agradeço a oportunidade das partilhas, de estar aqui. Acho que a gente deve, sim, alguns encontros, como já vem sendo feitos, não grava, tem alguma coisa que está muito, sabe, assim, entalado, não grava, e outros, ok, esse aí vamos liberar para gravar, porque eu não vi o início, né? Acho que perdi o principal, mas pronto, agradeço. Obrigada a todos. João, então nosso tempo se esgotou. Agradeço muito. Vai tirar foto? Vai Vamos tirar tirar. foto? Se quiser aparecer na foto, liga a câmera. Cris, 2, 3. enquanto você liga a câmera, só vou comunicar que a inauguração do Estúdio Ente será no dia 25 e 26 de abril. É só uma cerimônia, né, para a gente abrir caminhos, né? Eu sei que muitas moram longe, mas só para comunicar, porque não vai ser algo assim, convidado individualmente, né? Vai estar nas redes, vai ter que ter uma inscrição, porque o espaço não é grande, né? Grandão, então, só para comunicar vocês. E aí, a partir daí, dá-se a partida para minhas loucuras biblioterapêuticas.
Maravilha! É isso aí, inauguração de Campos Novos. Vamos dar todo mundo um sorrisão. Espera aí, deixa eu fechar uma coisa aqui. Um, dois, três e tcharam! Ei! Muito obrigada pela presença. Depois eu vou amadurecer com a Sandra essa história de encontro lá em Itaipu, na casa dela. Quem sabe não rola. Aqui é assim, a A gente. gente já marca para junho, porque aí já simplifica. Abril está tomado, maio também meio assim, já bota junho que dá para se organizar, né? E já joga para o universo também. E outra coisa, Então, quem quiser fazer um bonde para ir lá na Val, eu toco, viu? É isso, eu Levar queria depois familiar. saber o endereço aí também, de Mas tem repente, que se né? inscrever, depois eu explico direitinho, tá? mas É bota o passe convite aí livre para para a o Tucum. inauguração ali no Tucum. Bota no Tucum. Boa Beijo, noite, querida. Boa queridas. noite. Boa Obrigada. noite, Boa Tchau. boa noite, noite. Boa gente. noite. Tchau, Com tchau, tchau. Deus.